Consigo usar o tempo da aula todo hoje, porque essa aula era bem pequenininha lá no nosso material. Normalmente o nosso material tem o quê? 15, 20 páginas, né? Mais ou menos. Né? Essa tinha 5. Então, uma aula bem pequenininha, mas eu dei uma aprofundada em alguns pontos aqui, acho que vai dar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está vendo, então, a respeito dos atributos de Deus. A gente já passou pelos incomunicáveis, né? Que são aqueles atributos que só Deus possui. E agora a gente está vendo os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que, de certa forma, Deus comunica a nós. Ou seja, nós, seres humanos, apresentamos isso de certa forma também. Então, semana passada a gente viu, por exemplo, sabedoria de Deus, e antes a gente viu conhecimento de Deus, coisas que nós também possuímos, conhecimento, sabedoria. A gente viu a diferença entre essas duas coisas e tudo mais. E hoje a gente vai ver a respeito de dois atributos que são considerados praticamente como um só. É praticamente a mesma coisa, que é a veracidade e a fidelidade de Deus. Só uma coisa. Eu ia falar, no boletim está escrito isso, né? Mas o boletim que vocês receberam em papel, gente, está errado, tá? Descartem ele. Imprimiram da semana passada de novo. Então, a gente vai usar o online, tá? O boletim online está certo, o do papel está errado. Só essa observação. Então, conforme está aí no boletim online, né, a veracidade e a fidelidade de Deus. Então, são duas coisas, mas a gente vai tratar como um atributo só. Vamos entender o porquê disso, né? O que é uma pessoa verdadeira? Vocês consideram uma pessoa verdadeira? Exatamente. É aquilo que é. Exatamente. Trazendo para o português da prática, né? É uma declaração daquilo que é. Isso é alguém verdadeiro. Ele declara aquilo que é. Exatamente. Então, uma pessoa verdadeira é a pessoa que fala aquilo que de fato é. E o que é, então, uma pessoa fiel? Vocês consideram uma pessoa fiel? E o que é uma pessoa fiel? E o que seria uma pessoa fiel no casamento? Exatamente. Cumpriu com algo que prometeu, certo? Então, a veracidade, ou a pessoa verdadeira, né? Ela é aquele que declara a coisa como ela é, de fato. E a fidelidade já é aquele que é fiel, né? Aquele que cumpre com uma declaração prometida. Então, a diferença é basicamente como se fosse passado e futuro, né? Ou algo mais ou menos nesse lado. Né? A veracidade olha para as coisas que são do passado ou que são agora e você declara elas como são. E a fidelidade ela olha para o futuro. Né? Você promete algo, aquilo que será, e aquilo então vai ser cumprido de fato. Então, essa é a diferença entre as duas. Mas, apesar da diferenciação, a Bíblia usa essas palavras como sinônimas, verdade e fidelidade, como coisas sinônimas, muitas vezes. Atribui total relação a essas duas coisas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos passando o microfone aí para a gente ir lendo alguns textos, tá? Letícia, Salmo 145, 13 e o André, Apocalipse 22, 6. Aí eu já vou pedir ali, Raquel, Romanos 3, 3 e 4, Lídia, 2 Timóteo 2, 13. Então vamos lá, vamos ver primeiro essa questão da relação entre as duas coisas. Salmo 145, 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Então, usa o termo fiel nesse salmo aí para qualquer palavra. Não é só uma coisa referente a uma promessa. Não, é para tudo. Tudo que o Senhor fala, seja antes, seja depois, Ele é fiel. Ele é fiel em todas as coisas. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Usou as duas palavras aí no mesmo texto, né, fiéis e verdadeiras, para se referir às promessas feitas no Apocalipse, né, as profecias ali do Apocalipse, né, ou seja, coisas do futuro. Então, inclusive, se a gente olhar o termo grego para a palavra fidelidade e para a palavra verdade, tem termos diferentes, mas muitas vezes as traduções na Bíblia elas vão ser variáveis entre verdade e fidelidade. Uma pessoa que é fiel é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que é verdadeira é uma pessoa fiel, né? Na Bíblia muitas vezes é utilizado, especialmente quando é em relação a Deus. Em contrapartida, nós temos o homem como alguém que tem a capacidade de mentir e tem a capacidade de ser infiel. A Bíblia, inclusive, faz essa comparação nos outros dois textos que eu pedi. Romanos 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, aí mais uma vez está intercambiando a palavra fidelidade com a palavra verdade, né, nos dois versículos, o 3 e o 4. Mas aí está colocando em contrapartida a forma como o homem vê, como o homem faz, seja o homem mentiroso, porque Deus não. Se alguma coisa não deu ali, não é Deus que fez a coisa não acontecer. O homem mentiroso, Deus não. Deus ele é verdadeiro, ele é fiel em tudo que ele faz. 2 Timóteo 2,13 também mostra isso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui a gente tem uma coisa que eu vou entrar já, que é se Deus ele é fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, já está relacionando o fato de Deus ser verdadeiro e fiel com algo que ele mesmo é, com o ser dele. Vou explicar isso. Tem dois autores, dois teólogos bem conceituados, que eles definem a respeito dessa veracidade de Deus. Eles falam assim, o primeiro é o Wayne Grudem, ele fala assim, a veracidade de Deus significa que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e palavras são ambos padrões de fé verdadeiros e padrões de fé finais. Então, segura essa palavra aí, padrão. Padrão. Tem a ver com isso. Segue. O outro diz assim, o outro é o Louis Berkhoff. Ele diz assim, a veracidade de Deus é aquela perfeição do seu ser, em virtude da qual ele cumpre perfeitamente a ideia da divindade. É perfeitamente digno da nossa confiança em sua revelação e vê todas as coisas como são na realidade. O que eu quero dizer com essas duas definições que eles deram aqui? Eles estão relacionando o fato de Deus ser verdadeiro com a essência daquilo que Deus é. Por exemplo, foi Deus quem criou o que é, certo? O que a gente vê, a realidade, o que existe, foi Deus que criou, a gente viu isso. Então foi Ele quem estabeleceu aquilo que é verdadeiro. Então, está na essência daquilo que Deus é, aquilo que é a verdade. Ele sabe o que é, porque foi Ele quem a fez. Entende? Ele quem estabeleceu o padrão. Então, Ele é o próprio padrão da verdade. Ele é o próprio ser da verdade. Ele não pode fugir disso, porque Ele é a própria verdade. Né? A própria Bíblia diz isso. Né? Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é a própria verdade. Então está completamente relacionado com o ser de Deus, o fato dele ser verdadeiro. Então vamos ver algumas características disso. Quais são as características da verdade, da veracidade de Deus, da fidelidade de Deus, né? Vou intercambiar os termos aqui, veracidade e fidelidade. Primeiro, isso vem, como eu disse agora, né? Na essência. Então a veracidade de Deus ela é essencial em Deus. Como eu disse,
nós não somos assim por essência. E é por isso que nós mentimos. Se eu mentir, se a Raquel mentir, ela continua sendo um ser humano. Você não deixa de ser quem você é por você mentir. Talvez manche o seu caráter, mas não deixa de ser quem você é. Agora, Deus não. Se Deus mentir, ele deixa de ser Deus, porque ele muda, né? A gente já viu uma aula sobre a imutabilidade de Deus. Deus não. Então, se Deus não cumprir suas promessas, ele deixa de ser Deus, porque assim ele estaria negando a si mesmo. Então, é uma coisa muito mais forte em Deus. Tem um texto na Bíblia que mostra essa força disso. Vou pedir para a dona Berenice. Números 23, 29. E eu vou passar alguns outros textos aqui. Rafael, Lamentações 3, 22 e 23. E aí já pula para o outro lado, né? Helena, Salmo 36. Mas vamos lá, Números 23, 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Acho que é o texto errado esse aí que eu li, que eu botei aqui, então eu digitei errado. É o 19? Isso, é esse mesmo. Lê o 19 para a gente, dona Berê. Números 23, 19. Eu botei 29 aqui. 23, 19. Então Deus coloca o nome dele em jogo aí, ó. Ele fala: eu não sou homem para mentir, eu sou diferente de vocês. Se eu minto, se eu não cumpro, se eu falo e não faço, eu deixo de ser quem eu sou. E não é assim comigo, Raquel. Também diz. Também diz. Mas foi Sim, mas foi o que eu disse no sentido de você não deixa de ser um ser humano, né? Você continua sendo um ser humano, mas você mancha o seu caráter, você mancha o seu nome, né, e tal. É interessante que, vou tentar aproveitar o microfone, antes, Adão e Eva, antes de pecarem, tinha uma natureza, né? Vamos dizer assim, uma essência. E quando eles mentiram, eles alteraram isso, né? O pecado, quando entrou, alterou isso neles. Isso, tanto que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eles tinham uma possibilidade. Deus não tem como lutar contra a sua própria natureza, né? Mas é um exemplo, assim, que Deus mudaria totalmente quem ele é. Mas isso é impossível de acontecer, né? Exatamente. Então, a verdade é essencial em Deus. Segunda característica, a veracidade de Deus, ela também é grande, a Bíblia nos diz, né? Vamos ver os textos que falam isso. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E Salmo 36, 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Então, dois textos, um fala grande é a tua fidelidade, né? O outro fala a fidelidade do Senhor chega até aos céus, né? Porque às vezes a gente até canta isso, né? Grande é a tua fidelidade. Mas o que significa a fidelidade de Deus ser grande, né? Qual o significado de grande, né? Porque é uma coisa abstrata, não tem dimensão, né? Grande. Qual o sentido de ser grande? Significa ser grande no sentido de ser abrangente. Ela atinge tudo. Deixa eu tentar explicar isso com alguns exemplos do que eu já falei antes. Por exemplo, eu falei que Deus ele é verdadeiro e nós também podemos ser, mas não como Deus, né? Eu posso ter conhecimento da verdade e dizer essa verdade, mas Deus é aquele que a estabelece. Eu só posso ter conhecimento da verdade, do que as coisas são, porque Deus as revelou. Então percebe que Deus ele está acima disso, né? Eu só sei o que é verdade porque alguém já a estabeleceu. Deus ele é aquele que a estabelece, né? Deus ele é aquele que faz ela existir, essa verdade. Outro exemplo é na questão da fidelidade, né? Fidelidade no sentido mais estrito, como eu falei,
é cumprir com as suas declarações prometidas, né? Cumprir com as suas promessas. E Deus faz isso em todas elas, sejam promessas ou até ameaças, né? Ele é todo poderoso para fazer elas se cumprirem. Nós até podemos fazer, né, promessas, a gente pode até ameaçar alguma coisa, mas muitas vezes a gente não tem nem poder para cumprir com aquilo que a gente falou, né? Nas Olimpíadas a gente vê isso muito acontecer, né? Um bando de esportista prometendo, não, eu vou lá, eu vou vencer, vai dar certo, e não consegue no final, né? Por quê? Porque não teve o poder para conseguir, não teve a capacidade de ir lá e fazer. Com Deus não tem isso. Por quê? Porque Ele é todo poderoso para cumprir. Ele tem tudo aquilo que Ele precisa para fazer acontecer com que as suas promessas sejam cumpridas, né? Inclusive também as suas ameaças. Então, Deus, a veracidade de Deus também é grande no sentido de ser abrangente. Ele está acima daquilo que está na nossa própria no nosso próprio escopo aqui de verdade e fidelidade. Outra característica da veracidade de Deus é que ela é eterna, né? Tem muitos textos que falam sobre isso também. Vamos ver alguns, passar alguns textos bíblicos. André, presbítero André, Salmo 89, 2. Walker, 1 Pedro 1, 23 a 25. Raíssa, Salmos 119, 90 e Eleni, Mateus 24, 35. Pode ler? Pode ler, Salmo 89, 2. Declararei que o teu amor leal permanece para sempre e que nos céus firmaste a tua fidelidade. Para sempre nos céus firmaste a tua fidelidade. 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor permanece eternamente, né? Salmo 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Então, desde o início, né? Desde a criação, ela permanece, ela vai de geração em geração, ou seja, não tem fim, né? E Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse é um ótimo texto também, né? A palavra do próprio Cristo, né? Falando que as palavras dele não passarão. Inclusive, essa é uma característica da verdade de Deus, né? Da verdade verdadeira, digamos assim. Porque a verdade não muda. A verdade não muda a verdade de Deus. Por exemplo, eu posso dizer alguma coisa dizendo ser verdade agora, na minha perspectiva, mas eu não tenho a visão de todas as coisas. Então, amanhã eu posso ver, opa, errei. Não era verdade isso. Às vezes a gente se pega nisso, né? Há pouco tempo teve a questão lá das Olimpíadas, mais uma vez, né? Vou usar os exemplos das Olimpíadas, está em voga aí, né? Do boxe lá, né? Da menina que todo mundo chamou de trans, mas na verdade não era trans. A verdade, quando a mídia colocou, ela é trans. Todo mundo, ela é trans, não sei o que e tal. E na verdade, ela não é trans, ela só tem uma coisa bem diferente lá da genética dela lá, né? Que não a faz, de fato, uma trans. Enfim, era verdade no momento, mas mudou. Com Deus não funciona assim. Por quê? Porque Deus ele tem a visão do todo, né? Deus ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. Então ele não vai falar uma coisa que depois vai mudar. Então, para Deus, a verdade de Deus, a verdade verdadeira, digamos assim, a verdade da palavra, né? A palavra de Deus, essa não muda. Ela não pode mudar nem amanhã, nem depois, nem nada disso. Aquilo que Deus estabeleceu não muda. No nosso tempo é algo bastante importante falar sobre a verdade, porque a gente vive na época da pós-modernidade, né? Qual que é a característica principal da época da pós-modernidade? O tudo é relativo, né?
É a época do não existe uma verdade absoluta, né? Essa é a nossa época, né? A época da pós-modernidade. Cada um possui a sua verdade. Você já deve ter ouvido frases como: olha, para mim é verdade. Se para você não é, aí é uma decisão sua. Oi, sim, totalmente. Sim. A própria frase é relativa. Exatamente. Ele se contradiz em si mesmo, né? Então, isso não existe. Não tem essa questão dessa relatividade toda aí, né? A verdade é uma e ponto final. Por exemplo, vou trazer algumas verdades bíblicas aqui que são relativizadas, né? Se o Deus verdadeiro é o Deus cristão, todos os outros não são verdadeiros. Não tem como, porque se um é o Deus verdadeiro, os outros não são. Não tem como. Agora, se o Deus verdadeiro não fosse esse, fosse um Deus que diz que são vários deuses, aí aquela verdade ali seria, beleza, seriam vários. Mas se o Deus da Bíblia diz, eu sou o único Deus, todos os outros não podem, não tem como coexistir com vários outros, porque ele diz que é único. Outro que pega na nossa sociedade, né, o fato de Jesus ter dito que ele é o único caminho para a salvação, para levar até Deus, né? Não há como chegar a Deus de nenhuma outra forma. Se não tem outro caminho, se ele é o único, é impossível ser salvo longe de Jesus. Não tem como, não tem outro caminho, não tem outra forma de salvação sem crer em Cristo Jesus, sem passar por Cristo Jesus. Mas aquela pessoa ali foi uma pessoa boa a vida inteira. Ela creu em Jesus? Se ela crê em Jesus, ok. Se ela não creu, não é o caminho. A obra, a coisa boa a ser feita, não é o caminho. O caminho é um só, não tem como relativizar essa verdade, né? Então, a gente não pode cair no conto da relativização. Então, beleza. Então, essas são algumas características da veracidade, da fidelidade de Deus. Vamos ver, então, agora alguns exemplos de Deus nisso. Como ou onde a gente pode ver a verdade e a fidelidade de Deus funcionando, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, Deus, ele é fiel nos seus pactos, nas suas alianças, né? A Bíblia, nós cremos que ela é escrita de uma maneira que foi construída por meio de alianças. Vamos fazer uma revisão teológica aqui, né? Quem lembra quais são os dois principais pactos, alianças de Deus com o homem? Não, em termos... se você falar com pessoa, talvez você chegue, talvez não. É porque tem, por exemplo, a Bíblia tem várias alianças, né? Então tem vários personagens envolvidos em alianças. Mas tem duas que são principais. É essas duas que eu quero. Aí, ó, o Rafa falou os nomes ali, né? O primeiro chama Pacto de Obras e o segundo, Pacto da Graça. Então tem essas duas, né? São os dois grandes grupos, tá? Qual que é com quem foi feito o Pacto de Obras? Isso, Adão foi com o homem. Os dois foram com o homem, tá? Com o ser humano. Mas o representante era Adão. Né? Isso está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Quem parou aí o microfone? Então, abre aí, Aline, por favor. Gênesis 2, 16 e 17. Esse é o primeiro grande pacto. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja aí. Aí, por mais que não tenha a palavra aliança, tem um estabelecimento de um pacto aí, né? Por quê? Porque ele tem instituições, ele tem promessas e ele tem consequências, né? Quais são as instituições? Adão, você vai me obedecer. Basicamente era isso, né? Em que sentido? Não coma do fruto da árvore tal. Né? Então, Deus exigiu obediência dele nisso. Essa era a instituição do pacto. Qual era a consequência se ele comesse? Morte.
Qual era a promessa se ele não comesse? Vida, né? Então, a aliança é toda voltada tem toda a relação com a verdade de Deus, com a fidelidade de Deus, né? Então, esse é o primeiro grande pacto da Bíblia. A gente sabe que Adão caiu, e aí, depois disso, depois que Adão caiu, Deus firma um novo pacto. E aí, da Bíblia toda daí para frente, é esse novo pacto, tá? Por isso que eu falei, se você falasse, por exemplo, Abraão, se você falasse Moisés, se você falasse Davi, é tudo pacto da graça, tá? Tem alianças com cada um deles, mas é tudo renovação do mesmo pacto, que é o pacto da graça. E o pacto da graça é feito com o ser humano, e quem é o representante? Quem? Jesus. Muito bom. É o próprio Cristo, né? Isso está muito claro lá em Romanos 5. Ele é o nosso segundo Adão. Ele toma o lugar de Adão em nosso lugar para ser o nosso cabeça, o nosso representante agora, né? E tem um versículo que é o resumo para mim desse pacto. Todo mundo sabe ele de cor, né? Qual que é o versículo? João 3,16, né? Vamos falar, João 3,16. De tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo. Olha as mudanças agora no pacto. Antes era por obediência, né? Não coma da árvore tal. Agora já não é mais por obediência. Agora é pelo quê? Pela fé. Tem que crer, né? É diferente. Agora é crer. E aí no finalzinho do versículo ele fala as consequências e as promessas, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. A consequência então é morte, né? Mas tem a vida eterna. Então a promessa é vida eterna agora. Rafael, você chamou? Sim, Gênesis 3, sim. Ele sabia um pedacinho do evangelho. Sim. Deus sempre renovava para ele mostrar, né, que ele estava sempre à frente, né? Era importante ele fazer isso. Então, nos pactos, eu dei esse resumão aqui, mas nos pactos de Deus com o homem, há sempre, então, promessas e ameaças. E Deus ele é fiel ao que ele estabeleceu nessas alianças. Tem 2 textos para isso, para nós, né? Ilquias, se puder aí. Deuteronômio 7:9. Pastor Saulo, Salmo 89, 2-4. Salmo 89, 2-4, né? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então ele é o Deus da aliança. Ele guarda a sua aliança para todos aqueles que dela fazem parte. Salmo 89, 2-4. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Esse é um texto importante. O Salmo 89, talvez ele seja o salmo que mais fale de fidelidade, né? E ele fala uma coisa interessante. Ele fala, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo. O que ele diz para confirmar a fidelidade de Deus? Fiz aliança. A forma como Deus confirma a fidelidade dele é por meio da aliança que ele firma conosco. Deus ele não só fala, como ele firma um contrato, basicamente, conosco, para dizer, está aqui, eu vou cumprir. E eu sempre gosto de lembrar, de forma mais visual, de como Deus fez isso com Abraão. Como é que Deus fez isso com Abraão? Lá em Gênesis 15, Deus firma essa aliança com Abraão. E aí tinha todo como é que é o nome? Uma cerimônia de estabelecimento da aliança. Como é que era essa cerimônia? Eles juntavam vários animais, várias aves assim, bichos, colocavam no caminho aqui
E esses bichos, eles eram cortados em sacrifício ao meio, aí colocava uma parte de cada lado, e eles passavam no meio desses bichos, né? Como se dizendo assim, se eu não cumprir a aliança, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Eu sou cortado ao meio, né? A ideia é, eu estou colocando a minha vida em jogo nesse contrato. A ideia é essa, tá? Abraão fez todo o processo ali, né, para isso acontecer. Inclusive, no hebraico, a palavra para aliança, ela significa cortar, porque vem disso, tá? Vem dessa cerimônia. E aí, quando Deus estava fazendo a cerimônia com Abraão, na hora de passar, o que Deus fez com Abraão? Botou Abraão para dormir. Abraão foi para dormir e Deus passou sozinho no meio dos bichos. O que Deus estava querendo dizer com isso? Oi? Exatamente. Deus estava assumindo tudo. Ele falou, eu vou assumir tudo aqui, porque eu sou verdadeiramente fiel. E você não consegue cumprir com isso. Então eu vou assumir por você. E isso é muito visual quando a gente lembra do que Cristo fez por nós, né? Porque é exatamente o que Cristo fez por nós. Porque a gente não consegue cumprir, então ele foi lá e assumiu o preço no nosso lugar. É exatamente o que Deus mostrou quando ele estabeleceu a aliança com Abraão, dessa maneira bem visual, né? Então, Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro nas suas alianças, tá? Em todas elas. E isso nos leva aos outros dois pontos que estão envolvidos aí com as alianças, né? Segunda coisa, Deus é fiel nas suas promessas. Não só as promessas envolvidas nas alianças, mas em todas as promessas que ele faz, né? Por exemplo, vamos continuar os textos aí. Quem está com o microfone aí? Vai passar. Tia Keila. Gênesis 8, 22. Acho que para o Joel vai ficar difícil aí. Então abre aí, Lucas. Lamentações 3, 22, 23. Já leu, mas pode ler de novo, porque esse é um texto importante. Lamentações 3, 22, 23. Então, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A promessa de Deus para Noé, aí no caso, né, é de que o mundo vai continuar acontecendo anormal, né? A promessa de Deus para ele. Por quê? Lembra do dilúvio? O dilúvio aconteceu, toda a doideira no mundo lá. Aí Deus vira para Noé, o dia vai acontecer normal, vai ter frio e calor, vai ter estações, todo dia vai ter dia e noite. Eu estou te prometendo que não vai mudar. Vai ser assim agora e vai ser sempre assim. Todo dia que a gente acorda, a gente vislumbra essa promessa sendo cumprida, né? Aos preocupados aí com o aquecimento global, calma, confia. Vai ter frio e noite, sempre. Frio e calor, sempre. É o que o texto diz, né? Vai ter sempre frio e calor. Pode ser que aumente um pouquinho o calorzinho? Pode. Mas vai ter sempre frio e calor. Tá? E por mais que aumente o calor, eu vejo um monte de gente casar, que a gente está na época de frio aqui. Ó, tá rolando um friozinho à noite nessa época aí, ó, o frio aí, né? Os carecas sofrem, né, Yukis? Um outro exemplo grandioso disso está lá em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, se você pode desfrutar da vida nesse mundo hoje, sem ser consumido pela punição de Deus dos seus pecados, é porque é sinal de que essa promessa está sendo cumprida, de que a misericórdia dele não tem fim, né? É algo ainda mais grandioso para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a punição do nosso pecado nunca vai recair sobre nós de forma final, né? Por quê? Porque Cristo tomou para si. Ele tomou a consequência final do nosso pecado. A gente sofre as consequências temporais do pecado, né? Porque pecado tem consequência nesse mundo aqui, né? Se você mentir e alguém descobrir, você está enrolado com essa pessoa. Mas essa é uma consequência temporal. Agora, a consequência final, nós cristãos nunca vamos passar por isso.
no juízo final, só os ímpios vão passar por isso. Por quê? Porque Cristo já pagou o nosso preço. Terceira, Deus é fiel também nas suas ameaças. Se ele é fiel em tudo que ele fala, quando ele faz ameaças também, ele estipula consequências, ele também é fiel nisso. Ele não pode falhar nisso. Isso é uma característica da justiça de Deus. Isso é importante. Então, as ameaças de Deus servem como punição dos pecados, né? E também para correção dos seus filhos. Vamos ver 2 exemplos disso? Marina, Hebreus 12, 6. E Letícia voltou aqui, Salmo 119, 75. Pode ler, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse versículo ele é impressionante. Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O verbo utilizado aí é um verbo pesado no português. Né? Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então, a aflição dele faz parte da justiça de Deus, né? Foi com fidelidade que ele fez isso, né? É importante dizer, então, que a disciplina de Deus, ela é completamente compatível com o amor dele. Que o texto ali que a Marina leu, fala exatamente isso, né? Deus corrige a todo aquele a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Né? Então foi a fidelidade de Deus que afligiu o salmista. Então, na verdade, é justamente por causa do amor de Deus ser verdadeiro que ele cumpre com as suas ameaças e disciplina seus filhos a fim de corrigi-los. Então, esse é um grande ensino para quem é pai aqui, né? De que se você ameaça punir os erros do seu filho e não cumpre com o que você diz, você está perigando criar um filho que não se importa em errar nessa vida, porque ele não vê a punição acontecer. Né? Você ameaça, mas não acontece. Né? Só ameaçar e não fazer traz problema, porque seu filho vai passar a aprender, a entender de que ela só fala e não faz, então não adianta nada. Tem que haver a punição. Então, pais, sejam firmes, né? Igual Deus está dizendo que é. Né? Se você atribui alguma consequência ao erro do seu filho, cumpra com isso, sejam fiéis ao que vocês disseram, né? Para quê? Para que eles entendam que nessa vida há também punição para erros. Né? Isso é importante a gente entender sobre punições. Entretanto, podemos dizer que as ameaças de Deus, elas são certas, mas elas não são imediatas. Tá? Elas são certas, mas não são imediatas. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele não... você faz uma coisa errada, não é imediatamente cai um raio na sua cabeça. Há tempos variáveis para as coisas. Inclusive, tem um salmo muito famoso, o Salmo 73, que é escrito por Asaf, que ele começa questionando a Deus sobre os ímpios vivendo em prosperidade e ele, que é um crente a Deus, sofrendo um monte de coisa. Aí ele fala, Deus, eu estou sofrendo um monte de coisa e os ímpios estão aí. Eu vejo um monte prosperando, rico, vivendo a vida feliz aí e tal. A sua justiça não está certa, não. Ele questiona a Deus, né? E aí tem uma parte bonita desse salmo. André, abre aí. Salmo 73, 16 e 17. Tem a parte reflexiva que ele explica isso. E depois... Raquel, Salmo 37, 31. Salmo 73, 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que ele está querendo dizer? Quando ele refletiu sobre esse assunto, ele achou pesado demais. Por quê? Porque é uma coisa que não é a gente que decide, não está dentro da minha alçada de entendimento. É Deus que controla as coisas. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu que ele servia a um Deus santo, ele falou em algo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Pode ser
Pode não ser agora, pode ser não nessa terra, mas o fim dos ímpios vai acontecer. Isso é certo. Mas pode ser que não seja imediato. É o que ele está dizendo. O Salmo 37, ele aborda o mesmo tema. Leia os versos 37 e 38. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque quanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Então veja aí, jogou para o futuro, né? Os dois. Aquele que é justo, ele vai viver em paz. Em algum momento ele vai ter essa paz almejada, enquanto os ímpios eles vão perecer, né? Então nem sempre as punições são imediatas. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que elas são certas, né? Isso tem a ver também com o que a gente leu em Lamentações, né? Que a gente vive muito sob a misericórdia de Deus. Até os ímpios. Porque Deus podia consumir todos eles agora, mas não. Ele os deixa viver e nós também. Então, Deus ele é um Deus muito misericordioso. Mas, a seu tempo, a verdade das ameaças de Deus serão cumpridas. Por fim, uma última característica aqui é que Deus é fiel também no socorro ao seu povo. É importante lembrar que Deus é fiel em estar conosco todo o tempo. Por isso podemos contar com o seu socorro bem presente. Deus não nos abandona. Inclusive, ele diz algo grandioso a nós sobre isso. Quem está com o microfone aí? Lídia, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, nós nunca estamos desprotegidos, nunca estamos abandonados, segundo esse texto, né? Nunca sofremos algo maior do que podemos suportar. Então, a fidelidade de Deus, ela também está aqui no socorro ao seu povo, né? Eu posso confiar, eu posso crer que Deus está comigo em todas as coisas. Que nunca, por mais que eu passe por algo muito difícil, Deus está conosco, Deus está com a gente, apesar daquilo que a gente está passando. Então, isso me leva a algumas aplicações, que é a parte final da aula aqui. A primeira aplicação mais óbvia dessa doutrina da fidelidade de Deus é que a gente pode ter confiança completa em Deus. Confiança completa em Deus. Se Deus é verdadeiro, ele não pode enganar ninguém, ele não pode ser falso com ninguém, ele não pode ser dúbio com ninguém. Deus, ele é verdadeiro, né? Além disso, Deus é realmente fiel, pois é todo-poderoso para cumprir com suas declarações, como eu disse. Logo, ninguém pode duvidar de Deus. É por isso que ele é o único ser totalmente confiável, totalmente fidedigno. Tem um texto importante aqui sobre isso. Provérbios 26. Quem está com o microfone? William, Provérbios 26. Mais algum texto? Não. Provérbios 20. Tinha que ter dado uma pausa maior. Provérbios 26. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Salomão está dizendo quão difícil é encontrar homens fiéis nesse mundo. Quão difícil é encontrar homens fiéis nesse mundo. Deus, ele é totalmente fidedigno. Não é que o homem ele não possa ser. Totalmente é impossível que o homem seja, né, verdadeiro. Mas a gente pode buscar a fidelidade, a gente pode buscar ser fiel. Mas Salomão está dizendo quão difícil é isso acontecer. Quão difícil é encontrar pessoas verdadeiras nesse mundo. Ele até fala, né, que os homens tentam buscar a bondade, a benignidade, mas o fiel, cadê aquele que é fiel? Cadê aquele que fala a verdade sempre? É difícil de achar homens verdadeiros nesse mundo. Mas Deus, ele é totalmente confiável, né? É quem a gente pode ir quando a gente está em qualquer situação que a gente esteja, né? A gente tem que se voltar para Deus. Segunda aplicação aqui.
nunca ficamos desapontados com Deus. Se tudo que Deus diz ele cumpre, é impossível ficar desapontado com Deus, porque sempre vai corresponder com o que ele diz, aquilo que ele faz. Aí você pode perguntar assim: mas quando Deus fala não para a minha oração, eu fico desapontado. Você está desapontado, sabe com o quê? É com a expectativa que você criou, com aquilo que você queria que acontecesse. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Talvez Brasília é o lugar dos concursos, né? Então você ora a Deus, fala: Deus, me faz passar no concurso tal. Aí você não passa no concurso. A resposta de Deus foi não para você. Ele falou não passou no concurso. E você ficou desapontado. Mas quando foi que Deus prometeu que ele ia te fazer passar? Quando foi que Deus prometeu que ele ia te dar tudo aquilo que você pedir? Não, ele não promete isso em lugar nenhum, que ele vai te dar tudo. Né? E ele não te prometeu especificamente que ele ia te fazer passar naquilo. Não tem nenhum lugar da palavra de Deus dizendo isso para você. Talvez você tenha recebido uma revelação de alguém aí, né? Infelizmente, não creiam nisso. A Bíblia não diz isso para nós, né? Então, você criou uma expectativa. E a expectativa não foi cumprida. Mas, quando você olha, então, quando a gente entende que os propósitos de Deus são melhores que os nossos, aí sim a gente vai realmente entender que não precisamos ficar desapontados com Deus. Por quê? Porque se eu olho para aquilo que ele diz na palavra dele, isso não vai falhar. Porque sempre vai corresponder ao que está dito. Sempre vai corresponder ao que está dito. Então é muito complicada essa questão de expectativas, né? Não crie expectativas fora da palavra de Deus, né? Às vezes a gente cria porque a gente é homem, né? Isso acontece, né? A gente quer que aconteça, isso está no nosso desejo, né? Está no nosso coração, mas tem o risco aí, né? Do desapontamento, né? Então é perigoso isso. Então que a gente foque naquilo que a palavra de Deus diz. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Faltam 10 minutos. Alguém tem algo a acrescentar, a perguntar?